amigos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou dar uma caminhada aqui pelo centro de Lisboa. Montei um roteirozinho aqui e eu vou caminhar aqui para mostrar para vocês como que é. Hoje o dia tá bem legal, um céu limpo, né, com algumas nuvens, mas tá um clima bem agradável para poder dar essa caminhada. A cidade está cheia de turistas, tem alguns cruzeiros aqui que pararam aqui, então talvez isso tenha influenciado, mas vamos andando. Aqui já é a Praça do Rocio. Eu acabei de sair ali da Rua do Carmo, onde eu comi um negócio ali, um lanche, e vim pra... e tô vindo andando aqui, vamos até a Praça Martim Muniz. Então, vamos junto aqui. Aqui já é a Rua Augusta, ó. Eu botei no roteiro aqui, vou filmar depois pra vocês, a Rua Augusta. Das principais ruas aqui. E ela, no final dela, vai dar na Praça do Comércio. E pro outro lado, é onde a gente tá aqui, vem pra Praça do Rocio. Então vamos seguindo em frente aqui. Uma estátua ali, a Dom João I, a cidade de Lisboa. Mandando aqui. Olha, o famoso bondinho. Muito bonito esse bondinho aqui. Lá em cima é o Castelo de São Jorge. Lá em cima. Aqui. No roteiro eu coloquei para passar lá. Na frente lá. Vamos ver se tiver. Vamos ver como é que vai estar. Lá em relação a preço de ingresso, em relação a fila. Esses bondinhos assim, aqui em Lisboa, é uma atração à parte, cara. São muito, muito legais. Dá um ar de antiguidade dentro do mundo novo, né? Do século XXI. Muito bem legal esse bondinho aqui. Vamos em frente aqui, atravessei a rua. Porque era mais complicadinho aqui para atravessar. Agora vamos em frente aqui com a Praça Martim Muniz. E o engraçado é que no início do dia você se planeja para poder sair com casaquinho, né? Com medo do frio. Mas o clima aqui, né, tá bem diferente. Dá para ficar tranquilo de bermuda e camiseta, inclusive. Entendeu? O rapaz está aqui na frente, ó. Dá para ficar tranquilo. Tá muito agradável o tempo aqui. A visão do castelo aqui de baixo. Aqui também em Lisboa você encontra muito tuk-tuk, que faz passeio turístico, e o motorista acaba virando guia, né? Bem interessante. Para quem não quiser ficar andando, aqui ó. Ó, tipo esse tuk-tuk assim, ó.
Chegamos aqui na praça. A gente consegue atravessar aqui. Pronto. Aqui é a Praça Martim Moniz. Martim Moniz era um cavaleiro que lutou ao lado da pessoa que libertou Lisboa dos mouros, né? E reza a lenda que ele, na disputa ali, né, naquela batalha que foi travada lá no castelo de São Jorge, aquele que eu mostrei lá em cima, reza a lenda que os mouros estavam fechando a porta do castelo quando ele se meteu, né, impediu a porta de ser fechada, e com isso fez com que os cavaleiros portugueses entrassem no castelo e conseguissem tomar o castelo. Aí, por causa disso, cara, é uma lenda que tem, não se sabe se é verdade. E aí, por causa disso, os portugueses conseguiram libertar Lisboa dos mouros, e ele ganhou aqui, em homenagem, né, a esse feito. Essa praça aqui foi batizada com o nome dele. Agora eu tô andando uma ruazinha aqui. Próxima parada, Miradouro, Portas do Sol, que é no caminho do Castelo de São Jorge. E aí eu vou mostrar para vocês a arquitetura aqui dessa rua, como é interessante. Vamos subindo aqui, eu vou mostrando para vocês. Tenham cuidado ao subir essa rua aqui, porque ela é estreitinha e sobe carro. Os carros passando aqui. E ainda tem essa linha no chão aqui de bonde, que ao que tudo indica, não tem como cravar, porque de repente pode ser uma linha desativada, mas se não for desativada, além de carro, passa bonde também. Então tenham cuidado. E a calçada é bem estreitinha aqui, ó. Tá vendo? Bem estreitinha a calçada. Outra observação: calçada de pedra portuguesa, assim como muitos lugares aqui. Então pode escorregar aí em certos momentos, principalmente se estiver molhado. Tome cuidado com isso também. Mas no mais, tudo tranquilo. Ruazinha bem legal, a arquitetura aqui portuguesa. E vamos em frente aqui. Então a linha não está desativada. Aqui, ó, bondinho número 12, Luiz Camões, número 12. Então tomem cuidado quando estiverem subindo aqui. Já estamos próximos aqui, subimos essa rua toda aqui. E aqui já fala castelo à esquerda. Tem carro antigo, então é uma mistura de carro antigo, carro novo, bonde, ônibus turísticos, que nem esse aqui, ó, o vermelho aqui, ó. Então é toda uma mistura aí. Vamos seguindo em frente aqui, que agora é descida. A descida ajuda, né? O problema é a subida. Salvador é muito parecido aqui com essa parte da cidade de Lisboa aqui. Cidade alta, cidade baixa, uma opção de ladeira. Muito parecido. E claro, né? Primeira capital do Brasil.
está intrinsecamente ligada aqui é, a história dos dois países, então é natural ter diversas estruturas no Brasil idênticas aqui a Portugal. Olha a ruazinha estreitinha. Ó, sei que tem ali. Deixa eu ver. Ah, é uma viela. Deixa eu passar uma informação para vocês que eu percebi aqui. Tem várias lojinhas de souvenir ao longo desse trajeto que nós fizemos até aqui em cima, né, na subida. E aí eles põem assim, ó, grande oferta, né, um metal, né, um imã de geladeira, €1. E aí põe todos os ímãs, né, expostos, dando a entender de que tudo é €1. Mas quando você pega um imã e olha atrás, né, e olha atrás do imã, aí o valor é diferente, né? Aí o mais barato ali era €3. Então fiquem ligados em relação a isso aí. Eu particularmente eu gosto de, de colecionar imã de geladeira dos lugares onde eu passo aí nas minhas viagens. Olha que imagem legal daqui. Tem uns cruzeiros parados aqui. E aí, realmente a cidade está cheia. Tenho percebido isso. Eu fui lá em Belém, né, comer o pastel de Belém e tava bem cheio, né? Tem uns 4 ou 5 navios de cruzeiro parados aqui. Aqui tem uns restaurantezinhos, um restaurante, o pessoal fica sentado aí, ó. É, show de bola, cara. Show de bola, vale muito a pena conhecer aqui. Vamos seguindo em frente aqui para mostrar mais um pouquinho do Miradouro. Portas do Sol. E aqui tem uma parada de bondinho, ó. Martim Muniz, que é naquela praça que a gente estava antes, número 28. Então quem não quiser subir andando, vai pegar um bondinho desse aí. Yeah, like everything that the CFO does. Yeah, and I will write an exam. And so I'm really, you can be really proud that you made that everything. Yeah, and also in English because my English is so bad. Oh yeah. Yo es que siempre he tenido ganas de tener a sacarlo. Olha que visão massa daqui. Da cidade de Lisboa. Muito legal, cara. Ter essa visão assim, ó, da cidade portuguesa. Muito legal. Vamos chegar mais aqui na frente. Olha que imagem fantástica daqui.
Hier is het ook wel springen van dak naar dak. Ja. Ja, tenzij het de verkeerde versies van de zon zijn, dan ben je Agora vou para o outro ponto do roteiro que eu marquei, Miradouro de Santa Luzia, que é do lado aqui. Então, esse aqui é o Portas do Sol. Se vocês quiserem ir no banheiro, é lá embaixo, nessa escada aqui, ó. Tá vendo? Só descer essa escada aqui, que é o banheiro. Ó, tem até a plaquinha aqui. E agora eu vou seguir em frente aqui para o Miradouro de Santa Luzia, que segundo o Google Maps é bem aqui do ladinho. Então vamos lá. Acho que chegamos aqui. É bem pequenininho. Vamos ver ali a vista daqui. Yeah, same. It had so much charm just seeing the water and stuff. La Maria, ça serait c'est le marié. Esse mirador aqui tem uma visão mais frontal aqui para o Rio Tejo. É bonita a imagem daqui também. Mas acho que o do outro é melhor. O que é lateral aqui, que é o Portas do Sol. Andava a fazer a meta. Estou saindo agora do Miradouro de Santa Luzia, que é aqui, né? E aí você tem toda a visão do bairro de Alfama, aqui em Lisboa. E agora estou indo para a próxima parada do roteiro, que é Praça Santa Luzia. Um ponto de observação. Em alguns pontos turísticos aqui da Europa ficam pessoas oferecendo, né, pulseira, né, esse tipo de situação. Esse é um golpe clássico que tem. Eles vêm conversando, perguntam de onde você é, né? Aí você fala de onde você é. Aí eles começam a interagir e no final, deixa eu atravessar aqui, e no final eles chegam e falam: ah, você é gente boa, e então eu vou te dar uma pulseira. E aí depois que você de graça, ele fala que é de graça, né? E aí depois que você aceita, ele pede para você dar uma contribuição para ele. E se você não aceitar, aí começam a fazer escândalo, chamar atenção, para poder te constranger e fazer com que você dê um dinheiro. Então, já fiquem ligados em relação a isso aí. Eu vi isso aqui agora, aqui nesse mirador aqui, Santa Luzia. Quando eu estive em Madrid, eu já fiz os vídeos também aí pro canal, mostrando para vocês da mesma forma, principalmente lá na Praça Maior. Então, fiquem atentos
em relação a isso aí. Vamos seguindo em frente aqui para o Largo de Santa Luzia. E aqui tinha uma placa falando que o Castelo São Jorge também é para cá. Então vamos subindo e mostrando aqui um pouquinho para vocês. Tem um ponto de ônibus aqui em cima. Para quem não quiser descer andando depois, ou quiser subir, pega o ônibus e já solta aqui em cima. Yeah, let's go. Ella no puede tener conmigo. Delicious. Já cheguei aqui em frente à entrada da bilheteria do Castelo São Jorge, só que não tá dando para comprar na bilheteria, que tem um aviso ali falando que os funcionários estão em greve. Então, ticket só online. E eu tive essa experiência de ver se ia comprar ticket online ou ticket presencial lá no Castelo dos Mouros, em Sintra. Eu fiz vídeo, provavelmente está aqui no canal já. E o que acontece? Era mais barato comprar na porta do que online, porque tinha a questão da taxa, né? E a diferença estava dando 5 euros por pessoa. E 5 euros aqui na Europa é dinheiro. Então assim, só que hoje infelizmente não está vendendo os ingressos. Mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Vou deixar para entrar no castelo numa próxima oportunidade. Vamos seguindo em frente aqui com o nosso roteiro. Ali tem um lugar vendendo pina colada que parece tá cheio ali, ó. E o pessoal saiu elogiando bastante. Dando prosseguimento ao nosso roteiro aqui de hoje, vou agora descer por essa ruazinha aqui e ir para Sé de Lisboa. Saindo daqui, aqui é a entrada do Castelo São Jorge. E vamos descendo aqui e mostrando para vocês como que é mais ou menos aqui. E aqui eu vi uma coisa interessante. Tava na sacada de um prédio aqui, uma bandeira escrita assim: menos turismo, mais bairro. Então assim, tem um movimento aqui na Europa que acho. É a mesma bandeira que eu vi aqui na frente, ó. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, menos turismo, mais bairro. Ó. Então existe realmente esse movimento em algumas cidades da Europa para poder diminuir o turismo de massa, né? Porque isso afeta a estrutura local. Sejam de serviços, né? Seja de serviços, quanto de preço das coisas, e acaba impactando nos moradores locais. Então, em algumas cidades,
já estão fazendo esse movimento aí. Outras estão batendo de frente com o Airbnb, como Barcelona, por exemplo. E aí é um movimento que é para se observar aí para os próximos anos, para ver se vai piorar a situação em relação a isso, né? Ou continuar com esse turismo de massa em algumas cidades aqui da Europa. Uma possibilidade de tentar resolver esse problema de inflacionamento dos preços devido ao turismo de massa seria os estabelecimentos darem desconto para moradores locais, né? Desde que os mesmos comprovem, né, a questão da residência, né? Seria uma medida interessante de estabelecimentos darem descontos, né, para os moradores. Seria uma das formas de tentar amenizar esse problema, mas também tem essa questão da moradia, né? A moradia que está impactando. Inflacionou muito por causa do turismo de massa, então as pessoas locais não estão perdendo a condição financeira para poder alugar e estão ficando sem espaço para residência, né? Para aluguel, né? Para morar. Vamos descendo aqui até lá a sede de Lisboa. Eu vou mostrar essas ruazinhas aqui. Descemos uma escadaria ali agora. E eu vou mostrar aqui um pouquinho dessas ruazinhas aqui. Calçada do Correio Velho. A placa diz ali. Que imagem legal daqui, ó. Bonito. Vamos lá, acho que a igreja é ali. Pensei que fosse para descer. Também tem uma opção de tuk-tuk aqui perto da igreja. Caso a pessoa esteja cansada, não queira se deslocar a pé. E aí pode usar esses tuk-tuks aqui. Cheguei aqui no Largo da Sé, largo onde fica a igreja Sé de Lisboa. Muitos tuk-tuks, como eu falei para vocês antes, ó, carros antigos, o pessoal fazendo city tour motorizado. Olha que carrinho legal, carrinho verdinho ali, ó, pequenininho. Olha lá, é Spinaf Tour. Então tem muito carro de passeio assim, né, turístico. E aqui tá atrás tá a igreja da Sé, Sé de Lisboa. Agora as paredes da igreja, ela parece fortaleza, né? Aqui, ele chega mais, parece uma fortaleza a igreja. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, pedra mesmo. Aqui. Mas isso tem explicação. Porque a igreja, ela servia também como defesa, né? E essa igreja aqui, ela é a primeira, é a igreja mais antiga de Lisboa. Sé de Lisboa. Grande, bonita e antiga. O preço para entrar na igreja aqui, hoje é dia 24 de abril de 2026. Tá, o adulto 7 euros, criança de 7 a 12 anos, 5 euros. E se quiser comprar o bilhete com um guia digital, aumenta para 10 euros o adulto e crianças de 7 a 12 anos, 8 euros. Agora nós vamos para um ponto muito famoso aqui de Lisboa. Descendo mais um pouquinho, nós vamos agora para a Rua Augusta. Nós passamos nela bem mais cedo e agora eu vou mostrar para vocês como que ela é.
Vamos descendo aqui. E eu vou mostrando para vocês aqui os arredores aqui da Sé de Lisboa. Mais abaixo aqui tem esse local aqui. E ali está escrito: aqui nasceu Santo Antônio, padroeiro de Lisboa. Interessante. E passa bondinho aqui também. Cara, esses bondinhos aqui são uma atração à parte. Acho muito, muito legal esses bondinhos aqui. Tem Museu de Lisboa, Santo Antônio. Deixa eu aproximar ali. Bem legal aqui, ó. Um pouquinho da história de Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Batizado com o nome de Fernando de Bulhões, nasceu em Lisboa a 15 de agosto de 1191, no local onde hoje se erguem a igreja e este museu, dedicado à sua vida e culto, com enfoque na sua relação com Lisboa, onde viveu até os 20 anos. É um dos santos mais populares em todo o mundo. A imagem austera do único doutor da igreja portuguesa deu lugar ao popular e familiar Santo Antoninho, padroeiro dos casamentos e dos objetos perdidos, a quem tudo se pede. A sua festa, celebrada 13 de junho, marca o calendário da cidade de Lisboa com a realização das marchas, arraiais, tronos, procissão e casamentos de Santo Antônio. Cheguei aqui no nosso próximo ponto turístico, Rua Augusta. Uma das principais ruas turísticas aqui da cidade de Lisboa. Liga aqui a Praça do Rossio até a Praça do Comércio. E aqui, essa arquitetura que vocês vão ver aqui, é arquitetura pombalina. Por que arquitetura pombalina? Porque depois do terremoto que teve, que destruiu a cidade de Lisboa em 1755, foi Marquês de Pombal que organizou a reconstrução desse local aqui. E aí o local foi reconstruído de acordo com a exigência dele, né, em termos de estilo, de arquitetura. E por isso fala-se que é arquitetura pombalina. Muito restaurantezinho aqui, o pessoal sentado, muita lojinha vendendo souvenirs. E eu vou mostrar aqui, caminhando aqui pela Rua Augusta para mostrar para vocês. Ali é o elevador de Santa Justa. O elevador não está funcionando. Lá em cima também tem um espaço que as pessoas podem ver a cidade de Lisboa por cima, mas não está funcionando. Tem um outro local, o elevador é pago, né?
mas tem um outro local que dá para você subir sem pagar. Mas como não está funcionando, nós não vamos passar por lá. Pelos incentivos para crianças nas viagens, eles veem também. Gostou da chapéu azul lá? Azul tá bonito. E for uma da tarde, foi em casa. O, ja co tutaj sobie szureczkę zobacz. Ask them for a recommendation. Yeah. And then go do that. Surfing well, Portuguese. Alex. Todas as mesmas. Deixa eu passar uma outra informação para vocês aqui. As ruas aqui de Lisboa são todas, a maioria delas, de pedra portuguesa, tá? E elas escorregam, então tenham bastante cuidado, principalmente quando o chão estiver meio descido assim, ó, né, não tiver plano, porque escorrega bastante. E isso aqui, principalmente, tá? Que junta uma pedra portuguesa com a outra. Essa calçada aqui escorrega demais. Então, se não está chovendo e já está escorregando, imagina isso aqui com chuva. Então, tenham cuidado quando vocês vierem para cá. A rua é bem legal. Só restaurante, né? Do início ao fim. Tem muito restaurante com música,
com música ao vivo. Ao vivo não, mas no som, né? Com som. E o pessoal vem, senta, come alguma coisa, ou então fica passeando, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó. O pessoal passeando. E então aqui é uma parada obrigatória para quem vem para Lisboa. Outro ponto interessante também, em todos os lugares que eu passei aqui, que estava tocando som, música brasileira. É impressionante a influência do Brasil aqui em Portugal, nesses tempos de alta imigração, né? Dos brasileiros vindo para Portugal. Agora acho que deu mais uma travada, mas alguns anos atrás aí a imigração foi pesada de brasileiros rumo a Portugal e ainda assim continua sendo a maior comunidade de estrangeiros aqui em Portugal. Se não for a maior, é uma das, né? Então a influência brasileira aqui é muito grande. China. E já estamos chegando aqui no final da Rua Augusta. Ali na frente está a Praça do Comércio. Bem legal essa visita aqui, essa caminhada aqui. Aqui está o Arco da Augusta. Já estou aqui na Praça do Comércio. Olha como é que fica a imagem da rua olhando daqui da Praça do Comércio. Muita gente, né? E o arco de frente aqui também ele é muito bonito. Esse arco aqui ele foi reconstruído. Ele simboliza, né, o renascimento da cidade de Lisboa após o terremoto que teve em 1755, né? E existem aquelas esculturas que estão ali, são de pessoas importantes aqui de Portugal, como por exemplo Vasco da Gama, o descobridor, né? Viriato, que é o herói da resistência lusitana, Nuno Álvares Pereira e Marquês de Pombal, que foi o responsável por reconstruir, né, parte da cidade. Agora vamos andar aqui pela Praça do Comércio. Outro ponto de parada obrigatório aqui na cidade de Lisboa. Essa praça aqui é o coração da reconstrução da cidade, depois também do terremoto, né? Antes do terremoto aqui abrigava o Palácio Real, que era o Paço da Ribeira, né? E após o desastre que teve aqui do terremoto, o Marquês de Pombal projetou essa praça, né, aberta aqui para o Rio, para simbolizar o novo poder econômico e comercial da cidade. Já essa estátua aqui, que você está vendo, está aqui atrás dela, né? Ela é a estátua de Dom José I, o rei que governava aqui Portugal na época da reconstrução, montado no seu cavalo e olhando para o rio.
Aqui é ponto turístico obrigatório. Muito bonita essa praça aqui. Vale muito a pena vir para conhecer. Vamos. Assim. O pessoal falando que é a mesma câmera que eu estou filmando. Ele está filmando, aí o pessoal olha e brinca, né? Aqui tem muito disso, tem muita gente que não gosta e muita gente que interage. Como eu falei para vocês, parada obrigatória aqui. Vou mostrar para vocês a imagem aqui de Dom José I, o rei de Portugal, durante a reconstrução da cidade. De frente, deixa eu ir mais para cá. E vocês percebem que, analisando os anos em que as coisas aconteceram, tá tudo interligado, né? Você vê que teve esse problema sério aqui da questão do terremoto, isso em 1755, né? E algumas décadas depois veio a questão da fuga da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Inclusive, eu fiz o vídeo, eu gravei lá no Palácio Nacional de Queluz. Tem o vídeo aí no canal. Palácio Nacional de Queluz, que foi o palácio onde Dom Pedro I nasceu e morreu, no quarto Dom Quixote, e foi a residência da família real portuguesa, a última, antes de eles fugirem, né, das tropas de Napoleão Bonaparte, isso em setembro de 1807. Se eu não me engano, lá para o dia 24 de setembro de 1807, a família real embarcou aqui em Portugal, rumo ao Brasil. E aí, né, chegou no Brasil em 1808, e a partir daí o Brasil mudou radicalmente, né, com essa ida da família real portuguesa para o Brasil. O Brasil muda radicalmente e aí inicia-se um processo que não teve mais volta, que foi o processo de ruptura entre o Brasil e Portugal. E aí, poucos anos depois, em 1822, teve, né, o processo de independência do Brasil. Então, para quem gosta de história, visitar a cidade de Lisboa é obrigatório, né, principalmente para brasileiros, né, porque os dois países estão intrinsecamente ligados entre si, a história dos dois países, né? Então é obrigatório vir aqui. E aqui, nesse cenário, nessa praça histórica, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Foi um tour muito legal, eu gostei bastante de dar essa caminhada aqui na cidade de Lisboa, passando por pontos históricos e conhecendo lugares incríveis. Aqui tem uma placa de Lisboa, o pessoal tirando foto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem as notificações. Eu deixo vocês com essa imagem maravilhosa aqui da Praça do Comércio e do Arco da Rua Augusta. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!